Nesse vídeo eu vou ensinar vocês como fazer acesso à interface de administração do WebGente. A interface serve para você criar, remover, editar camadas, criar, remover e editar usuários e alterar as configurações do sistema. Para você fazer acesso a essa interface, clique no canto superior esquerdo da tela no botão de acesso às interfaces restritas. Você deve fazer acesso com um usuário que possui permissões de administrador. No primeiro acesso do WebGente, este usuário é admin e a senha 1234. Nessa primeira tela da interface, você verá todas as últimas novidades do WebGente. Esses links nos levam até o nosso blog, onde você pode ver as notas de lançamento das novas versões do WebGente, bem como alguns tutoriais para você turbinar o seu sistema com algumas configurações de segurança. Para a gente fazer as primeiras configurações do WebGente, vamos até a aba de configurações. Nessa aba de configurações gerais é que nós configuramos o nome do município em que será instalado o WebGente. Isso irá refletir aqui em cima na navbar. Ele aparecerá aqui o WebGente Universidade Federal de Viçosa, em nosso caso. A longitude e latitude de inicialização é o local onde o WebGente será inicializado. Então, se você alterar a cidade que você deseja exibir, basta alterar essas coordenadas e o WebGente inicializará toda vez que eu digitar o endereço dele nestas coordenadas. Da mesma forma, o zoom de inicialização funciona da mesma forma. Se você quer que ele inicialize um pouco mais longe, diminua esse valor de zoom. Se você quer que ele inicialize mais perto, aumente um pouco o valor do zoom. O sistema de referência é o sistema de referência das coordenadas que aparece no canto inferior esquerdo do WebGente. O sistema 31983 é o sistema UTM-23S no datum Sirgas 2000. Se você tiver, por exemplo, na região do Sirgas 24S, altere para 31984 ou outro sistema que desejar. Você pode consultar uma lista completa dos sistemas no site epsg.io. Aqui você pode verificar todos os códigos que você deve entrar para entrar com o sistema de coordenadas do WebGente. O endereço do endpoint do servidor de mapas, o usuário e a senha são dados que você deve ter bastante cuidado. Este endereço do endpoint nada mais é do que o endereço onde está o endpoint de WMS do seu servidor de mapas. Nesse conteúdo, que não vai ser abordado aqui dentro deste vídeo, deve ser configurado com o endereço correto com ou sem HTTPS do seu servidor. Lembrando que, se o seu WebGente estiver funcionando debaixo de um HTTPS, o seu servidor de mapas também deve estar. O usuário e senha do servidor serve para a gente poder fazer requisições back-end ao servidor e aumentar a segurança do nosso sistema. Para configurar as ferramentas que estão disponíveis no WebGente, a gente pode clicar neste link aqui, configurar as ferramentas disponíveis. Nele, nós podemos ativar ou desativar outras ferramentas. Por exemplo, neste momento, a ferramenta de pesquisa está desativada. Eu vou ativá-la e vou mandar salvar. Agora, quando eu voltar à interface aqui inicial do mapa, eu possuo a ferramenta de pesquisa. Se eu quiser desabilitar uma outra ferramenta, basta eu ir lá e desativar. Para adicionar ou remover camadas, basta eu vir aqui no menu de camadas. Aqui aparece uma listagem de todas as camadas, qual o tipo que elas são e qual o grupo a qual elas pertencem. O tipo da camada funciona da seguinte forma. As camadas de tipo 1 são camadas base, elas aparecem sempre ao fundo da tela. As camadas de tipo 2 são camadas de sobreposição, elas são sobrepostas na ordem em que são declaradas aqui nessa lista. Portanto, K de edificação irá sobrepor K de lote, da mesma forma que K de geocodificação irá sobrepor K de edificação. Por fim, as camadas de tipo 3 são as camadas de modelo digital de elevação. Elas funcionam igual a um mapa base, com a diferença que você pode realizar pesquisas em cima dessa camada para você obter a altitude em um determinado ponto do modelo digital de elevação. Para remover camadas, você pode marcar aqui nas checkbox e clicar em remover camadas, ou você pode remover individualmente. Para criar uma nova camada, basta vir aqui e clicar em nova camada. O nome de exibição da camada é o nome que aparece no menu de camadas do WebGente. Você pode colocar aqui tanto um código HTML como um link, ou você pode estilizar da forma como você quiser. Agora, caso você não prefira fazer nada disso, é só digitar aqui o nome da camada normalmente. Se a camada for pública, ela irá aparecer na interface anônima do WebGente. Caso você deseje que uma camada só apareça para os usuários que fizerem um login no seu sistema, basta deixar aqui como não. Caso contrário, marque como sim.
O grupo da camada é o grupo em que a camada será armazenada no WebGente. Então, suponhamos que a gente queira colocar uma camada de cadastro territorial. Basta a gente clicar e colocar cadastro territorial. Se você criar um grupo que ainda não existe na lista de camadas, esse grupo será criado no menu. Se você colocar um nome que já existe, ele será reaproveitado e a camada será aninhada dentro deste grupo. Aqui nós selecionamos o tipo de camada que desejamos. Pode ser uma camada base, de sobreposição ou modelo digital de terreno, os tipos 1, 2 e 3. O nome da camada no servidor de mapas é o nome de chamada da camada no servidor do GeoServer. Isso você deve consultar no GeoServer. Uma camada padrão ela é inicializada junto do sistema. Então, se você marcar aqui como sim, você estará inicializando a camada toda vez que você inicializar o sistema. O arquivo de metadados da camada é um arquivo XML ou HTML que você deve inserir para ele ser disponibilizado no menu de camadas através de um izinho. Esse arquivo de metadados pode ser criado tanto no seu computador quanto por algum sistema SIG. Após inserir todos os dados da camada, clique em carregar atributos da camada para carregar toda a lista de atributos. Eu vou acessar uma camada que já existe para a gente visualizar como que isso funciona. Por exemplo, se eu vier aqui em CAD geocodificação, percebam que a camada não é pública, ou seja, ela só aparece para mim na interface restrita, ela é uma camada de sobreposição, ela não é uma camada padrão, e aqui eu tenho o nome de chamada dela no servidor de mapas e o endereço do servidor, bem como também um arquivo de metadados que está inserido nela. Se eu quiser remover esse arquivo de metadados, basta eu vir aqui e clicar nesse X. Percebam que quando eu clico em edição de camada, automaticamente esse botão fica verde e todos os atributos da camada aparecem aqui embaixo. O que é importante para a gente saber aqui? Nós temos o nome do atributo da camada, então eu tenho o ID, a geometria, o distrito, o setor, a quadra, o lote. Eu tenho se ele é permitido. Isso quer dizer o quê? Se ele é permitido, ele aparece em todas as consultas que você fizer na interface anônima. Se ele não for permitido, ele só irá aparecer para o usuário que fizer login. Ele é pesquisável? Isso quer dizer o quê? No menu de pesquisa, ele irá aparecer como uma das camadas, um dos campos que podem ser pesquisados. É interessante que a gente coloque algumas chaves, então, por exemplo, a inscrição cadastral, a inscrição anterior, o CPF do proprietário. Sempre que colocar o campo como pesquisável, você coloque também um apelido para ele. Isso porque nem sempre o nome dos atributos vai ser um nome fácil para o usuário entender. Então, para evitar isso, o que a gente faz? Ao invés de colocar só proprietário underline, nós colocamos aqui um nome do proprietário. Em tipo, aparece o tipo deste dado, ou seja, se ele é um inteiro, se ele é um string, se ele é um tipo de geometria pontual ou outro, certo? Uma vez que estiver tudo pronto, é só clicar aqui em salvar. Quando a gente clica em editar ou criar uma camada que não seja de sobreposição, percebam que ele não carrega os atributos da camada. Isso porque camadas base ou modelos de elevação não possuem atributos. Nas camadas base de sobreposição, aparece também a opção de atribuição da camada. Aqui em atribuição, você pode colocar de onde que essa camada veio. Ela irá aparecer no canto inferior direito da tela ou ao lado de WebGente. Você pode utilizar um HTML para estilização, por exemplo. Se você quiser colocar um link para seu site, basta você colocar isso aqui dentro de uma tag HTML. Por fim, para criarmos usuários, basta a gente vir aqui e clicar na aba de usuários. Se clicarmos aqui em novo usuário, nós iremos criar um novo usuário para o sistema. Você deve inserir o nome do usuário. Você deve selecionar o tipo do usuário, sendo um usuário convencional ou um usuário administrador. Você deve digitar um e-mail para o usuário e uma senha confirmada logo abaixo. Uma vez que a senha estiver certa, aqui vai ficar verde e você pode salvar. Lembrando que usuários do tipo administrador têm acesso a toda essa interface administrativa. Usuários do tipo usuário terão acesso somente à interface do mapa com todas as informações irrestritas. Por exemplo, se eu fizer logout e fizer login com um novo usuário criado, ao acessar com um novo usuário, eu tenho acesso direto à interface de mapas sem passar pela parte de administração. Neste momento, se eu acessar aqui a camada de lotes, por exemplo, ou a camada de geocodificações, como vimos agora, eu tenho acesso a todas as informações dessas duas camadas.